O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. O apóstolo é nosso companheiro nesta tarde, rasgando mais uma vez o seu coração, agora não a uma comunidade, mas a um filho, Tito. Esta é uma das prerrogativas da fé, isso está vivamente presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós, na medida em que nos encontramos com Deus, transbordamos da sua presença e fazemos dos nossos laços humanos nada mais humano, demasiadamente humano, do que a amizade e a afeição, um lugar privilegiado da revelação divina. Cada um de nós que tem função de ser educador, nós como padres temos que ser mestres da doutrina. Você aí como pai, como mãe, deve tomar consciência de que em seus lábios, em suas vidas, em sua disciplina, deve ecoar não só um conjunto de normas, de regras, de etiqueta, mas antes de tudo o Evangelho. Cristo nos enviou a ensinar, fazendo todos os povos discípulos seus, ensinando-os a observar tudo aquilo que Ele nos transmitiu. E que bom que tudo isso seja revestido com bastante afeto, com bastante cercania. Aqui verifica-se na vida do apóstolo Paulo o que apregoará Chesterton. O desafio da educação, muito mais do que derrubar florestas, é irrigar desertos. E cada um de nós tome consciência disso, que nossa palavra, nossas atitudes, e por que não dizer o nosso suor, porque quanto nos custa educar filhos, funcionários, pessoas sobre nossa coordenação, que nós tenhamos consciência de que o nosso suor e as nossas lágrimas são fecundos. Transmitamos o ensinamento de Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo abre esta carta de Paulo a Tito, dizendo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Por si só, o início já é bastante provocador. E primeiro porque o apóstolo tem consciência de si. Ele é servo e é apóstolo de Cristo. Aqui, neste versículo, primeiro, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, tanto quanto ele fala de uma esperança na vida eterna, uma esperança que é dada aos eleitos, que conhecem a verdade e a piedade, o apóstolo Paulo está mostrando como a sua vocação recolhe um paradoxo, porque Paulo era um cavalo, um colérico. Numa das versões a respeito de sua conversão, se diz que o Cristo a ele se dirige, Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra um aguilhão. No entanto, este cavalo, este boi que recalcitra contra o aguilhão, é, pois, um cardos, uma dobradiça. Ele, ao dizer que se diz servo, está seguindo a herança dos profetas, que foram portadores fiéis da palavra de Deus. Este lugar preciso, tão desprezado, porque cada um de nós quer assoberbar-se, querendo determinar a vida dos outros, aqueles que nada são, lembra o filósofo Clodovil, sempre querem mandar nos outros. É uma mania. O apóstolo Paulo se vê como um servo, porque no lugar do serviço a gente nunca se perde, porque todo serviço é um ato genuíno de nobreza e de atenção.
Nós só podemos servir um copo de água se estivermos atentos à sede. Nós só podemos servir no ambiente de trabalho se nós tivermos consciência de demandas e de propósitos. Nós só podemos servir no casamento se nós compreendermos que nele deve manifestar-se o amor de Cristo pela igreja, que de rico que era, se fez pobre, que não veio para ser servido, mas para servir. Esta é a consciência do apóstolo Paulo, um servo de Deus como o eram os profetas do Antigo Testamento. Portanto, um portador da palavra de Deus, alguém que não anuncia a si mesmo. Eu até me arriscaria a dizer que aqui está a fonte da perseverança do apóstolo Paulo, porque um servo é alguém que não pode se levar muito a sério. E precisamente porque o apóstolo Paulo não se levou a sério, foi capaz de sobreviver a acusações, a apedrejamentos, a naufrágios, a divisões dentro, inclusive, das próprias comunidades que custavam o seu zelo apostólico. Em seguida, o apóstolo, numa consciência de si, ele diz ser ele um enviado a partir de Jesus Cristo. Essa é a etimologia da palavra apóstolos. Apó, uma preposição do grego que quer dizer de, a partir de, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, da intimidade com o Cristo, do encontro pessoal, intransferível com ele, decorre o que o apóstolo faz. A sua verve, a sua perseverança em anunciar o evangelho da graça vem do fato de que ele é apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Essa palavra eleição, esta expressão, é muito forte no Antigo Testamento, porque é o elemento distintivo da relação de Deus para com o povo. Porque Israel era um punhado de gente, ora escravos, para lá e para cá, ao sabor das nações, um povo sem uma grande terra, nem grandes empreendimentos militares. No entanto, o Senhor Deus afeiçoa-se, ama, tece uma aliança com Abraão, com Sara e com a sua descendência. Aqui está a profundidade do que apresenta o apóstolo Paulo. Eleitos no Antigo Testamento, agora num sentido ainda mais profundo e inaudito, eleitos de Deus à fé, para conhecerem a verdade e a piedade. Verdade, aletheia no grego, mas antes de tudo, emet no Antigo Testamento. Fidelidade, verdade, confiança. Piedade, misericórdia, antes de tudo, hesed no Antigo Testamento. Ou seja, um Deus que, ao eleger nas escrituras veterotestamentárias, apresentava a sua verdade, a sua fidelidade, a sua confiança. Um Deus que apresentava a sua piedade, a sua bondade, agora manifesta-se plenamente a nós. E cada um é chamado a fazer da própria vida uma resposta. E a resposta que nós damos a Deus não é outra coisa do que a fé. Essa fé que se apoia na esperança da vida eterna. Por isso, todo sofrimento presente, como costumo dizer, ecoando Monsenhor Domingos, é passageiro, sim, porque o que está reservado a nós é garantido pela fé. Como lembra a carta aos Hebreus, a fé é a prova das realidades que nós ainda não vemos, é a consistência daquilo que se espera. Esta fé, esperança, que nos faz desfrutar do amor e da fidelidade de Deus, em vistas à vida eterna, porque Deus não mente. Aqui uma segunda expressão muito importante, uma chave de leitura. Afeição é a primeira delas. O Senhor afeiçoa-se de Israel e este amor percorre todas as Escrituras, culminando em Jesus Cristo, que é a grande manifestação da graça e da verdade. A lei nos veio por Moisés, lembra o prólogo de João, mas a graça e a verdade e a piedade, poderíamos dizer, nos veio através de Jesus Cristo. Uma segunda categoria é a categoria da promessa. Como é bom, não é? Nós podemos nos refugiar na promessa quando alguém diz que vai fazer alguma coisa para nós e cumpre. Quando alguém diz que nós podemos confiar e a sua palavra é digna de fé. Assim é o amor de Deus por nós, esclarece o apóstolo Paulo. A vida eterna que ele nos promete, que é para nós esperança mesmo diante de todo o cansaço dessa existência, onde cada instante vivido é instante morrido,
é a concretização da promessa de Deus. O Deus de Israel é capaz de prometer, as suas promessas não desidratam desde os tempos mais antigos, assim como perseveraram os nossos pais, todos eles errantes no deserto, podemos também perseverar cada um de nós, porque o que está reservado a nós é a herança eterna. O Senhor que se afeiçoa, o Senhor que promete e que nos garante a vida. E aqui aprofundamos no afeto do apóstolo Paulo. Um homem que, ao que tudo indica, não tinha medo dos próprios sentimentos, porque ele chama Tito de seu legítimo filho na fé. E a ele dirige a saudação de graça e de paz. O shalom, o salom, a saudação própria do Antigo Testamento, desejando que este filho tenha uma condição positiva de vida, e a charis, a graça, que é, pois, a grande novidade do Novo Testamento, que é aquilo que o Cristo veio nos trazer. Um legítimo filho. Isso é muito profundo, porque é precisamente nesse ponto que o Salmo 23, 24 ecoa a primeira leitura. Filho, geração, pacto. Tito é um jovem rapaz que o apóstolo Paulo coloca no meio de uma confusão, que é de ser o guardião da fé da cidade de Creta. Que grande responsabilidade. Poderíamos até dizer que talvez que loucura do apóstolo Paulo confiar a este menino manter aceso no coração desta comunidade de Creta a chama da fé. Deixei-te em Creta para organizares o que ainda faltares, constituíres presbíteros em cada cidade, conforme te ordenei. Assim é a geração dos que procuram o Senhor e do Deus de Israel buscam a face. Quais são as características desta geração? É uma geração que tem mãos puras e inocente coração, que não dirige sua mente para o crime. Mãos puras, ou seja, não utiliza do seu trabalho para ser uma usurpação. Não é usurário. E ter um coração inocente, porque como lembra o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, só quem tem um coração inocente é capaz de ver a Deus, de perceber a Deus. Passa por aqui as recomendações que o apóstolo dirige a Tito e que Tito, por consequência, deve fazer chegar ao coração daqueles que são constituídos presbíteros e episcopos. Aqui, seja-me permitido o disclaimer, é possível ver que a igreja nasce católica. Os episcopos, a origem da palavra episcopo, aquele que vê acima. Epi, acima de, uma preposição do grego. Scopus, aquele que vê acima. Presbítero quer dizer um homem velho, amadurecido, não do ponto de vista da idade, mas alguém que tem a sabedoria que lhe oportunizará conduzir e instruir pessoas. Esta é a missão de Tito, desenvolver pessoas, que é, pois, o desafio sempre da gestão, e inclusive um indício de lideranças sadias. Porque se há em nossa comunidade, nesse ou naquele movimento da arquidiocese, um grupo que diz, a gente não consegue erigir sucessores, né? Você pode ter certeza que está diante de alguém que tem a síndrome de IP. Uma pessoa maravilhosa, frondosa, cheia de planejamentos pastorais a respeito do que deve ser as juventudes, do que deve ser este ou aquele plano, do que deve ser a igreja, mas é um pé de IP que floresce sozinho. O apóstolo Paulo não quer que o jovem Tito seja um menino mimado, um homem velho com vícios de criança, mas que ele seja capaz de espalhar as sementes da sã doutrina, constituindo presbíteros e episcopos, homens maduros, presbíteros e episcopos, capazes de ver acima. E o alerta do apóstolo Paulo a Tito é preciso e muito atual, sobretudo para nós, os pastores, para que nós não sejamos levianos, para que nós não sejamos corruptos, para que nós não busquemos lucros desonestos. Lembremos-nos aqui, por ironia, não é? No Alto da Compadecida, quando o Ariano Suassuna introduz um elemento muito interessante, próprio de quem entende a etimologia da palavra episcopo, onde ali naquele momento o padre vai discutir sobre o que vai de dinheiro para a paróquia ou para a diocese, e aí o padre diz assim, João Grilo, o bispo é uma ave de rapina, uma águia a quem nada escapa.
Com Deus a gente até negocia, mas com o bispo nunca. O que está por ironia no Alto da Compadecida, Episcopos vê acima uma ave de rapina, é o que precisamente o apóstolo Paulo está alertando para que Tito tome cuidado, para que o pastoreio não se converta em rapinagem. Porque, antes de tudo, a grande função dos presbíteros, dos episcopos, de Tito ou do apóstolo Paulo, é aproximar de Deus. É muito bonito. Prestemos atenção o que está aqui no versículo 8, quando se diz que não devem ser cobiçosos, nem dados ao vinho, nem turbulentos, nem irascíveis, mas devem ser hospitaleiros. Oxalá, no coração de todos nós, sobretudo os pastores, haja espaço para que os outros habitem com as suas dores, porque, do contrário, alguém que for apenas habitado pelos próprios sentimentos e pela própria ambição, não poderá fazer-se abrigo. E precisamente nós, que somos pastores, você, pai, mãe, educador, tem que oferecer-se como abrigo. E às vezes o outro precisará ser abrigado em nós com aquilo que ele tem de mais indigente. É bonito também quando se diz aqui que espera-se que estes pastores da comunidade sejam amigos do bem. Que coisa boa, que grande elogio, ser amigo do bem. Porque boa parte das vezes nós somos amigos daquilo que é bom. Eu faço aquilo que me apetece, é a minha vontade, aos meus tudo, aos inimigos nada. Mas ser amigo do bem quer dizer perceber o que é o bem para além do que é o bom, perceber o que é o bem para além daquilo que eu quero, ser capaz de traduzir as necessidades daqueles que nos são confiados e transformar isso em pastoral, em liturgia, em ação, em cercania. Esta é precisamente a grande característica, poderíamos dizer, no centro. Todos nós que somos gestores, pastores, pais, mães, condutores, temos que ser amigos do bem e não só daquilo que é bom para nós. É muito pertinente essa leitura no dia de São Martim, porque é uma das célebres circunstâncias de sua vida, apresentada e que ecoa ao longo da história da igreja. É o momento em que ele, que era um soldado, não é? Está andando numa noite fria e vê um pobre. Imaginemos os soldados com as vestes, era um homem de família rica. Ele pega a sua espada, corta metade do manto, fica com a metade para se aquecer e dá a outra metade ao pobre. À noite, quando descansa o sono dos justos, ele vê o Cristo vestido do manto que ele deu ao pobre. Precisamente é isto o que está dizendo o apóstolo Paulo a Tito e cada um de nós. Nós sempre queremos que os outros deem espaço para as nossas exigências. Não é assim no nosso casamento? A gente quer que o outro crie espaço dentro de si para aquilo que a gente está exigindo. Mas a gente não sabe se oferecer como hóspede. Nós queremos que os outros cubram a nossa nudez. Como é difícil ser exposto em nossa fraqueza. Mas quando é que nós nos oferecemos para cobrir o outro quando ele está à flor da pele? Esta é a convocação de São Martinho, a Tito, aos presbíteros, aos episcopos, ao apóstolo Paulo e a cada um de nós. Que nós sejamos amigos do bem. Nós nos acostumemos a apreciar, a fazer, a inspirar ao bem. Apreciar o bem, juízo de gosto. Preste bastante atenção naquilo que tem sido o objeto do seu amor. Porque lembra Pablo Vittar? Há amores que matam, que ferem e que amargam. A fazer o bem. Como é difícil fazer o bem, porque às vezes a gente tem que dar a volta sobre nós mesmos para fazer aquilo que é o bem. Para nós, não somente, mas para aqueles que nos cercam, para a missão que Deus nos confiou. E inspirar a fazer o bem. Prestemos atenção nisso. Sempre desconfie de um conglomerado de gente onde não há semente, onde uma pessoa fica anos no mesmo cargo e diz que não consegue encontrar sucessores. É próprio de uma liderança bem resolvida a capacidade de motivar, de seduzir e de inspirar outras pessoas para fazerem o bem à semelhança daquilo que ela fez. Situemos aqui, irmãos e irmãs, o que o apóstolo pede a Tito. Em resumo, santidade de vida. Todos temos que buscar uma vida santa, traduzir em nossas ações aquilo em que cremos. E fidelidade à doutrina. Por quê? Como lembra o padre Antônio Vieira no sermão de Santo Antônio, aos peixes
Qual é a característica dos maus pastores? Não pregam a verdadeira doutrina, pregam a si mesmo, pregam uma coisa e fazem outra. Cada um de nós faça um exame de consciência. Se em nossos lábios se encontra a verdadeira doutrina de Cristo, ou estamos anunciando este ou aquele movimento. Prestemos atenção se estamos pregando a nós mesmos e aquilo que nos apetece. Aí não seremos amigos do bem, mas amigos daquilo que é bom para nós e para o nosso grupinho. E, sobretudo, se nós pregamos uma coisa e fazemos outra. Incoerentes todos somos. Nenhum de nós é capaz de, com uma vida, ser uma descrição exata daquilo que anuncia. Mas nós temos o dever de não sermos hipócritas, colocando nos outros fatos pesados que nem a gente mesmo tem condição de carregar. Que é o que Jesus diz no Evangelho, né? Que é preciso tomar cuidado com os escândalos dos pequeninos. Seria melhor, antes que um padre, que um bispo, que um líder de pastoral, de movimento escandalizasse, que ele pegasse uma pedra de moinho. Lembra aquela pedra usada para moer o milho, né? Aquela pedra pesada? Seria melhor pegar uma pedra daquela, amarrar numa corda, colocar no pescoço e se atirar de um monte. É isso mesmo que Jesus está falando, de autoextermínio. Seria melhor fazer isso do que escandalizar alguém. Escândalo, no grego, é uma pedra de tropeço. E aí, claro, evidentemente, né? Se Jesus está se dirigindo aos pastores, e a gente geralmente quer ter uma vida fácil, não é? Geralmente, inconscientemente, o que leva muitos ao ministério é querer levar uma vida fácil, né? Porque ser padre, às vezes, é mais confortável, porque ser funcionário público é ou não é, não é? Como lembra Ofélia na peça Hamlet, que mania é essa que os padres têm de nos mandar ao céu com sacrifícios e construir para si mesmo um caminho de flores. Os discípulos falam, aumenta então a nossa fé. Porque, imagina, né? Eles certamente estavam olhando para si mesmos, né? A dificuldade de serem coerentes, e eles vão ao eixo. De fato, somente com fé nós daremos conta de vencer a nós mesmos e fazer aquilo que Deus espera de nós, porque nós não somos garantia para nós mesmos. O que nos garante, voltamos, façamos uma inclusão, a primeira leitura, o que nos garante é a fé. Pela fé somos eleitos, pela fé conhecemos a verdade e a piedade, será a fé a nos dar a vida eterna. E com a fé é possível arrancar amoreiras, ou seja, uma árvore de raiz profunda, e quantas as temos dentro do nosso coração, e pedir que elas se arranquem do mar, onde tudo se esquece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. Responderemos juntos, guiai-nos